O vídeo de hoje é uma resenha desse livro Ética, as decisões morais segundo a Bíblia, escrita pelo filósofo inglês, tá aqui o nome dele, Arthur Frank Holmes. Ele faleceu em 2011 e foi professor de filosofia e filósofo. É um livro que trata, como o subtítulo já diz, das decisões que devem ser tomadas segundo a Bíblia. Então já vai uma orientação para você aí. Se você não tem uma noção básica de alguns termos que eu vou falar aqui um pouco mais para frente, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade com a leitura do livro. Ele, embora seja bem fininho, ele tem uma certa dificuldade aí a sua leitura. Pelo menos eu tive. Lógico, o problema pode ter sido eu, pode ser que você não tenha problema nenhum. Mas eu tive. Então vai uma dica aí, se você está querendo ler esse livro, primeiro, procure saber o conceito de ética, procure saber o conceito de moral e procure saber o conceito de empirismo. Só você sabendo esses três conceitos já vai facilitar bastante a sua leitura e o seu aproveitamento desse livro. E ele vai falar a respeito de éticas morais, de como você tomar decisões segundo a Bíblia. Ele vai falar de princípios morais, ele vai falar de como nascem esses princípios, ele fala sobre regras morais, que há uma diferença entre princípios e regras morais, e ele é dividido em 13 capítulos. E eu vou falar para vocês quais são, e você vai ver como é interessante os tópicos que são abordados aqui. Percebam aí, 13 capítulos, sendo que o primeiro fala sobre a revolução moral, o segundo fala sobre relativismo cultural, o terceiro fala sobre a ética emotivista, o quarto fala sobre egoísmo ético, e é um dos capítulos que eu mais gostei, o quinto fala sobre o utilitarismo, no sexto ele fala em busca da ética cristã, o sétimo ele fala sobre o conhecimento moral, o oitavo ele fala sobre a base da obrigação, o nono ele fala sobre os direitos humanos, no 10º ele fala sobre a sanção penal, no 11º ele fala sobre pode-se legislar sobre a moral, no 12º ele fala sobre sexo e casamento, e no 13º ele fala sobre a ética da virtude. Esse sim foi o capítulo que eu mais gostei, o último. Ele vai falar sobre a origem das virtudes, como você cultivar as virtudes. Ele fala que se você pode tomar decisões certas que não são morais. Então esse é o panorama geral do livro. Se eu indico, sim, indico o livro para você que quer se aprofundar, porque ele é bem interessante. Mas vamos lá falando um pouco a respeito de cada um dos capítulos. O primeiro, ele vai falar sobre a revolução moral. Ele fala que da década de 60 para cá, houve uma revolução moral no mundo. E você sabe disso muito bem. Então você sabe que de 1960 para cá, houve uma mudança geral aí das questões do que é certo e do que não é. Ele vai falar que a ética trata do bem, ou seja, dos valores e virtudes que devemos cultivar, e do direito, de quais devem ser as nossas obrigações morais. A ética está mais interessada no que as pessoas devem fazer do que de fato as pessoas fazem. Isso aqui é uma diferenciação que ele vai fazer sobre regras morais e princípios morais. É por isso que ele está falando que a ética está mais interessada no que as pessoas devem fazer e não do que as pessoas fazem efetivamente. Ele vai falar um subtópico sobre a Bíblia e a ética. Nesse subtópico ele fala que a ética trata das questões de escolhas morais, das exceções às regras morais e da extensão da responsabilidade moral. Por exemplo, ele dá aqui: esconder judeus no porão, devo mentir sendo antiético ou devo entregá-lo, o exemplo que ele deu, à Gestapo aqui, nazista, quando iam persegui-los. Então tem essa diferenciação aqui que é bem interessante. No capítulo 2 ele vai falar sobre relativismo cultural. Ele vai falar que se toda moralidade é relativa, não há objeções morais contra o holocausto nazista, contra a escravidão, contra experiências dolorosas em crianças, etc. Num mundo onde não existe um tribunal moral de apelação, a força produz o direito. E isso nós temos diversos relatos na nossa história que trata justamente dessa questão. Ele vai falar sobre a tese da dependência, etnocentrismo. Não vou entrar nesse assunto que é bem complexo para falar num vídeo rápido, igual eu pretendo fazer aqui. Ele dá uma resposta ao relativismo, e nessa resposta ao relativismo ele fala que a nossa resposta ao relativismo é que defende a visão normativa de que existem princípios morais universais em cada cultura que devem ser considerados como regras sem exceção. É aquele padrão. O relativista ele quer falar que cada cultura tem lá a sua base lá, então você não tem como estipular princípios universais que não têm exceções. Para eles sempre haverá exceções conforme
ali a cultura, conforme a sociedade ali. E ele vai dizer que não, existem sim princípios morais universais. No capítulo 3 ele vai falar sobre a ética emotivista, bem interessante esse capítulo. Depois ele fala sobre o egoísmo ético, também muito interessante essa questão, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, de pessoas que só buscam o seu próprio interesse, não estão nem aí para os outros. Ele fala sobre o egoísmo psicológico. O que torna o egoísmo ético tão atraente é que em nós existe sempre uma certa dose de interesse próprio. Ele vai falar sobre o paradoxo hedonístico, ou seja, a busca do prazer pelo prazer resulta mais vezes em frustração do que em prazer. Por isso que se chama um paradoxo. Considere a amizade, casamento, convívio com os parentes. Estas coisas desenvolvem em nós motivações não egoístas, de tal maneira que sacrificamos nossos próprios interesses por aqueles que amamos. Isso é uma coisa que você já não vê muito hoje em dia. As pessoas buscam só a felicidade, casam para ter a sua própria felicidade, não está nem aí pro outro, e quando ele vê que ele depende do outro, ou que ele não é só a felicidade dele que importa, ou do outro também, aí vai lá e se separa. Por isso que essa quantidade gigante de divórcios que ocorrem hoje em dia. Depois do capítulo 5 ele vai falar sobre o utilitarismo, e ele faz uma diferenciação aqui. Enquanto o egoísta busca seus próprios interesses, o utilitarista preocupa-se em estender benefícios ao maior número de pessoas. Depois ele fala sobre... No capítulo 6, ele entra no capítulo 6, ele vai falar em busca da ética cristã. Ele fala que a nossa maior destinação não é a nossa própria felicidade ou bem-estar. Até o nosso prestígio como pessoa não é algo supremo, pois provém de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Nosso alvo mais importante é amar a Deus e, por causa dele, o próximo. É buscar primeiramente o seu reino. Aí ele vai ter aqui um subtítulo chamado Princípios Morais. Ele vai falar que o amor no sentido bíblico, que é o ágape, não é o que os gregos chamavam de eros, que é o desejo de alguém por alguma coisa, mas é uma autoentrega, uma atitude sacrificial. Também não é um ardente e generoso sentimento em favor dos outros, ou seja, passar a mão na cabeça. Não é isso. A justiça manifesta-se mais exteriormente, enquanto o amor refere-se mais à vida interior. Justiça e amor formam os princípios do reino de Deus. Tais princípios do reino de Deus são os da ética cristã, que devem guiar os nossos julgamentos e a nossa conduta. Ele vai falar bastante a respeito disso, que o amor e a justiça devem estar sempre integrados nas decisões que nós tomarmos. Depois ele vai falar sobre regras morais. O que os princípios morais exigem nas diversas áreas ou atividades da vida expressa-se através das regras morais. A ética cristã é uma ética de regra. É diferente do legalismo, e aqui ele vai fazer uma diferenciação entre legalismo e ética de regra. Depois ele vai falar aqui como tratar casos excepcionais que não se ajustam às regras, e ele dá duas opções, ou dois motivos que podem ser analisados juntamente. Hierarquizar as regras morais. Desse modo, a intangibilidade da vida humana inocente está numa escala mais elevada do que falar a verdade a um agente assassino da Gestapo. É aquilo que nós falamos anteriormente, entre mentir ou entregar um judeu à morte no caso da Gestapo. Ele fala que a vida está acima, ou seja, você vai hierarquizar. Ou, /e, né? Você pode usar conjuntamente, formular regras para controlar as exceções. E aqui ele vai falar da teoria da guerra justa. Então são regras que vai te autorizar a declarar guerra contra outro país, mas você vai ter limites aqui. Então você vai ter como controlar essas exceções. No capítulo 7 ele vai falar sobre o conhecimento moral. Ele fala que a preocupação comum do nosso tempo com o autoaperfeiçoamento é uma forma de egoísmo ético. Além disso, o que nos promete satisfação e autorrealização pode não ser o que Deus pretendia. Aquela questão do egoísmo que nós falamos anteriormente. No capítulo 8 ele vai falar sobre a base da obrigação. O dever ele pode ser autoimposto, ou imposto pela sociedade, ou imposto por Deus. E aqui ele vai falar que o dever, quando ele é autoimposto, a liberdade não tem limites. E a liberdade é absoluta. Quando ele é autoimposto, você mesmo impõe o seu dever, então você pode falar o que você quiser, não tem limite. E isso é perigosíssimo, óbvio, não precisa nem explicar isso aqui. Agora, o dever imposto pela sociedade é aquela velha teoria do contrato social, muito
analisada e exposta aí pelo Rousseau. O problema da teoria ética moderna no Ocidente é que ela perdeu suas raízes judaico-cristãs. Pode até invocar virtudes e práticas compatíveis com a ética cristã, mas dissipou a força que emana dos mandamentos divinos. Nós falamos um pouco disso quando fizemos aqui a resenha a respeito do livro lá do Francis Schaeffer, Como Viveremos. Ele falou bastante a respeito disso. O dever imposto por Deus. Ele fala que, onde não se reconhece outro decreto imposto por Deus, são criadas outras bases de obrigação. O dever é imposto pela sociedade ou é autoimposto por cada um de nós, o que o torna base pseudo-religiosa, como no marxismo ou no humanismo secular. Se as leis de Deus são realmente benéficas, as pessoas tendem a reconhecê-las, apesar de não conhecer o legislador. Isso você percebe em diversos países que utilizaram as bases judaico-cristãs. Às vezes as pessoas que estavam legislando nem cristão era, nem sabia do que estava acontecendo, mas só de copiar dava certo a coisa. Óbvio. Aí no capítulo 9 ele vai falar sobre os direitos humanos. Com relação a qualquer direito humano, a principal exigência é que todos tenham o mesmo direito de serem tratados como pessoas, seja qual for sua raça, religião, sexo, credo, político ou classe social. Vocês percebem que no Brasil há uma distorção desse conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos foi concebido no direito romano, especialmente nos escritos de Cícero e na ideia dos estoicos concernente a uma cidadania universal. Em sentido amplo, é um conceito de inspiração teísta e cristã. Lógico, todos com o mesmo direito, e não uma minoria querendo ter mais direito que os outros. Tratar alguém com dignidade e respeitar os seus direitos é, portanto, respeitar a obra de Deus e o próprio Criador. Ele vai falar que o John Locke listou 3 direitos naturais, que seria a vida, a liberdade e a propriedade. Depois, o trabalho, bem como o dinheiro e a propriedade, não é apenas para benefício pessoal, ele vai falar aqui, deve não só satisfazer as nossas necessidades, como também servir aos outros. Não confunda essa questão da propriedade servir aos outros como uma justificativa para a invasão de propriedade alheia. Não é isso que ele quer dizer aqui. Só para deixar claro, não vou entrar no assunto, senão o vídeo vai ficar muito grande. Capítulo 10, ele vai falar sobre a sanção penal. Ele fala sobre a visão retributiva, onde a pessoa é moralmente responsável pelos seus atos e o delinquente merece castigo adequado. Essas duas sentenças juntas formam a tese retributista. A lei de Talião foi uma medida humanitária, ele diz, que limitou o castigo proporcional ao crime. A lei de Talião é aquela que diz olho por olho, dente por dente. Então ele fala aqui que há um limite. Então não é olho pelo corpo inteiro, não é dente por uma sociedade ou pela família. Não, é olho por olho, dente por dente. Ele impõe ali um limite justo de igualdade. E depois ele fala sobre a visão combinada, que seria a visão utilitarista com a visão retributiva. A ética cristã conduz mais além a esforços de reabilitação e, em sentido amplo, a redenção da vida. Isso se referindo aqui à sanção penal. O resultado é uma combinação da ênfase retributivista, que a gente acabou de falar, e a utilitarista. A utilitarista é aquela que quer uma conclusão a melhor possível, que beneficia o maior número de pessoas possíveis. Essa é a visão utilitarista, algo útil. Quem defende a visão combinada insiste que a reabilitação não deve substituir o castigo, nem o castigo impedir a reabilitação. No capítulo 11, ele fala sobre pode-se legislar sobre a moral, e ele fala que ele faz uma proposta que aparentemente não se pode preservar as liberdades individuais e ao mesmo tempo legislar sobre a moral como se poderia desejar. Então há um limite aqui para legislações quanto à moral. Não que elas não possam existir de modo algum, mas devem ser utilizadas só em último caso. Limitar a legislação não significa que nada possa ser feito. Por exemplo, licenças e taxações, boicotes e protestos, mídia quando bem feita, educação moral no lar, escola e igreja, etc. Tudo isso pode formar atividades morais. Também, além dessas, pregação na igreja, testemunho pessoal, etc. E a conclusão que ele chega, legislar sobre moralidade limita-se a matérias de justiça pública e ordem social. No capítulo 12, ele vai falar sobre sexo e casamento. Opiniões em vigor sobre o sexo e o casamento revelam a influência do egoísmo ético. É o que eu falei logo no começo do vídeo, que é a questão da pessoa só quer o próprio interesse, não está nem aí para o outro. Em outros casos, o sexo tornou-se narcisista e o casamento um meio
plenitude e realização pessoal. Propósitos envolvidos na atividade sexual, um subtópico aqui. Ele vai falar que a psicologia do sexo indica o seu potencial de união entre o casal e sua biologia indica um potencial reprodutivo. Falamos da família como unidade básica da sociedade, de forma que a estabilidade e a qualidade moral de uma sociedade reflete a unidade familiar. Tendências homossexuais pedem sim nossa compreensão e cuidado e não que sejam abertas exceções ou mudanças na lei moral. Ele diz aqui que relacionamentos homossexuais são, por definição, fornicação. Servir sem egoísmo é uma via de mão dupla dentro do casamento. Aí a gente entra no último capítulo 13, que fala sobre a ética da virtude. Motivos e intenções, tanto quanto as ações, são moralmente significativos. E ele vai tentar responder a pergunta: o que é virtude? A Bíblia dá maior importância à virtude moral e ao caráter do que às regras de conduta. Por isso que Jesus Cristo ia lá e dava vários esculachos nos fariseus, porque eles eram hipócritas, eles diziam uma coisa e faziam outra. A virtude é uma disposição interior para o bem e disposição é uma tendência a agir de acordo com certos padrões. Disposição é diferente de um impulso momentâneo por ser um hábito mental estabelecido. Saber o que é certo não nos mobiliza ou detém. São as disposições interiores que o fazem. Muita gente sabe o que é certo ou errado, mas mesmo assim faz o errado. E aqui ele fala que isso não vai saber o que é certo ou errado, não vai te limitar a nada. Sim, o que vai limitar são as disposições interiores. Depois ele fala sobre os elementos do bom caráter. Cristo, o homem ideal, torna-se o modelo da virtude humana. Paulo listou alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança como virtudes contrárias a certos vícios, como o egocentrismo, ciúmes, autocomplacência e espírito de porfia. Tais virtudes são disposições a serem guardadas juntamente com a justiça e o amor. Depois ele fala sobre adquirindo virtudes e ele vai dizer que o desenvolvimento do caráter, embora cognitivo, é mais do que um processo cognitivo, ele envolve também um robustecimento da vontade e um redirecionamento do desejo. Agostinho lembra-nos mais uma vez que a virtude é o amor ao que é justo e bom. Como podemos despertar a fome e a sede de justiça? E aí ele vai falar algumas coisas, por exemplo, disciplina precoce, ambiente propício, educação, família, exemplos paternos e tudo mais, mas chegando ao final dizendo que não podemos deixar, aliás, a importância da graça de Deus nas nossas vidas. Ele fala que o Evangelho chama-nos ao arrependimento e ao perdão. O arrependimento começa com uma reflexão sobre as minhas ações e hábitos mentais e culmina com a mudança de atitudes. É aquela questão, a pessoa que se arrepende e não muda de atitude é porque ela não se arrependeu coisa nenhuma. Então, o arrependimento ele pressupõe a mudança de conduta e comportamento. O amor deve ser fundamental em qualquer ética cristã. A lei moral pode mostrar-nos as culpas e levar-nos ao arrependimento e ao perdão. O ensino bíblico e a ética cristã podem instruir-nos em justiça. A união da igreja pode servir de modelo e estimular-nos à vida em pureza. Mas, em última análise, é a graça de Deus que edifica em nós as virtudes de um caráter santo. E com isso, nós encerramos a resenha desse livro. Olha que beleza! É um livro para você ler devagar, meditando, digerindo cada uma das informações, porque ele é bem profundo, embora seja fininho, como eu falei lá no começo do vídeo, beleza? Fiquei até rouco, vídeo longo, forte abraço e até a próxima.